Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, que a tua paz se faça em todos os corações. Faze, Divino Mestre, que a tua palavra, farol do caminho, da verdade e da vida, seja ouvida por todos, mesmo por aqueles que ainda, entorpecidos às margens da vereda de luz de si mesmos, se demoram nas malhas da incompreensão. Faze ainda, Médico Sublime, que se nos transfundam os salutares e misericordiosos recursos a nos regenerarem os tecidos físicos, mas, sobretudo, que nos promovam a claridade do Espírito. Que assim seja. Bom dia, ouvintes. Sementeira Cristã é um programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, que já apresenta Os Espíritos Superiores Respondem. Vejamos uma questão do item 49, do capítulo 25, da segunda parte de O Livro dos Médiuns. A pergunta: poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa no estado de vigília, agindo sobre o seu espírito durante o sono? A resposta, algumas vezes sim. O espírito, não mais preso à matéria por laços tão íntimos, está mais acessível às impressões morais, e essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, ocorre que, com frequência, ao despertar, a natureza corporal o domina e o faz esquecer as boas resoluções que pôde tomar. A nossa prezada e assídua ouvinte Célia Regina Biziac, de Ituverava, ouvirá hoje a resposta à pergunta que formulou, precedida de referências elogiosas aos apresentadores deste programa, a equipe do Idefran e a todos da Rádio Imperador. Obrigado pelas amáveis referências, minha cara Célia Regina. Você perguntou: em caso de embalsamamento do corpo, como fica o espírito desencarnado? A resposta, minha cara Célia Regina, virá no final deste programa. Meus ouvintes, nesta semana em que o dia 1º de maio assinalou mais um aniversário de nascimento de um personagem muito importante para muita gente e muito mais para aqueles que se beneficiaram de seus poderes mediúnicos e curadores, haveremos de aqui prestar-lhe singela, mas sincera homenagem. Trata-se de Eurípedes Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, médium educador que pouco viveu e tanto serviu movido pelo amor. É motivo bastante para aproveitarmos a nossa reunião desta manhã, quando a equipe do Idefran, os apresentadores deste programa e os ouvintes, pomo-nos a lembrar de Eurípides, que marcou a história regional e quiçá nacional, porquanto beneficiários de sua pedagogia, de sua didática e de sua mediunidade curadora
podem nem existir mais, porém, muitos dos que ainda vivem na condição de descendentes daqueles que foram diretamente beneficiados se nutrem de profundo sentimento de gratidão ao benfeitor homenageado. Eurípides Barçanufo era exemplo de doação, de amor, de fraternidade, de caridade. Tendo vivido o Evangelho de Jesus na sua verdadeira expressão, e tendo, a partir de sua atuação como educador de homens, e sobretudo de almas, feito muitos continuadores de sua obra educacional, pessoas convenientemente preparadas para dar-lhe prosseguimento nas atividades que ilustram consciências. Aqui mesmo em Franca, tivemos o eminente educador Dr. Tomás Novelino, que, tendo sido seu aluno, tomou-o como exemplo, instituindo a escola que lhe repetisse os modelos, denominada Escola Pestalozzi, posteriormente Fundação Educandário Pestalozzi, de onde saíram jovens convenientemente preparados, não só para enfrentar os cursos superiores nas mais diversas áreas do conhecimento humano, mas, sobretudo, preparados para a vida. Foi por isso que Eurípides Barçanufo, a par de sua atuação em favor de enfermos do corpo e do espírito, deixou memória profundamente enraizada na história da educação de Sacramento e de várias outras localidades brasileiras, por força da educação de alunos que lhe vinham de regiões distantes de sua Sacramento. Católico de tradição familiar, tornou-se espírita por força da leitura do livro Depois da Morte, de Leon Denis, o sempre atual filósofo do espiritismo, livro que Eurípides recebera como presente de seu tio, Senhor Mariano. Lida a obra, Barçanufo compreende desde logo que a humanidade poderia se tornar feliz com a possibilidade que lhe oferecem as leis da vida e do universo, desde que se dispusesse a estudá-las e respeitá-las a partir da grande proposta formulada no Evangelho do Mestre Jesus, restaurada pela força iluminadora da ainda tão nova, mas já admirável doutrina espírita. Pela sua dedicação ao ensino, a educação em Sacramento ganhou ênfase no período de 1889 a 1918, quer como Eurípides aluno brilhante, quer como Eurípides professor, igualmente brilhante e abnegado, que demonstrou extraordinária vocação para a área da pedagogia, tendo sido o fundador do Liceu Sacramentano, estabelecimento de ensino que desfrutou de fama para muito além das fronteiras do estado em que se situava. Eurípides foi o abalizado construtor da iniciativa, como que orientado por avançadas diretrizes inspiradas no plano maior, ressaltando o aguçado tirocínio didático e pedagógico do jovem mestre. Sob a inspiração de Eurípides, seus alunos criaram, por sua vez, um serviço de assistência aos irmãos desfavorecidos sob a denominação de Sociedade Amiguinhos dos Pobres. Enquanto isso, a sua escola crescia no conceito geral, recebendo matrículas de alunos que residiam até em regiões distantes de outros estados. Ainda nos tempos em que as comunicações eram muito difíceis, fez-se ele conhecidíssimo não só nesta vasta região do Rio Grande, quiçá em todo o Brasil, porquanto pedidos de remédios lhe eram enviados pelo correio e ele os atendia com presteza e precisão, como se junto ao enfermo estivesse para estabelecer o diagnóstico. Vamos continuar falando de Eurípides Barçanufo, mas agora uma música em sua homenagem, autoria do espírito de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Gilberto Santa Maria, O Perdão.
na sua mais alta expressão. Não, eu não me engano, humanidade, é sublime a caridade, mais divino é o perdão. Eu sei como é grande o seu valor, o perdão na verdade é o amor, na sua mais alta expressão. Ele pode até mudar destino, só o perdão nos faz divinos. Perdoemos, mesmo pregados numa cruz, como fez nosso Senhor Jesus. Eu não me engano, humanidade, é sublime a caridade, mais divino é o perdão. Eu sei como é grande o seu valor, o perdão na verdade é o amor, na sua mais alta expressão. Ele pode até mudar destinos, só o perdão nos faz divinos. Perdoemos, mesmo pregados numa cruz, como fez nosso Senhor Jesus, como fez nosso Senhor Jesus, como fez nosso Senhor Jesus. Não foi somente na seara da caridade pela saúde do corpo que Eurípides Barçanufo sensibilizou os corações à sua época, mas também no campo da educação integral, isto é, da educação que considera o homem corpo, perispírito e alma. Pois que, sendo o espírito eterno e tendo já percorrido encarnações, e continuaria a vida para o sempre, julgava ele que a educação não deveria ser apenas aquela que preparasse o homem para o seu contato com os demais em nível de vida de simples relação, mas como espírito cuja essência, esta sim, é que deveria receber as instruções que o levassem a desembaraçar-se das mazelas morais. Foi assim que Eurípides Barçanufo não cuidou do homem físico, apenas representado no corpo carnal, mas cuidou muito mais do homem integral, aí considerado o espírito como a essência a conduzir-se na vida física e fora dela, segundo o seu grau de entendimento das leis divinas que regem a verdadeira vida. Eurípides não se tornou médico como era a sua intenção, porque o acendrado amor que sentia por sua mãe, então muito doente, não lhe permitiu ausentar-se da sua cidade natal para estudar medicina. Mas curou sem ser médico e muito mais. Curava a partir de diagnósticos que não lhe eram colhidos por meio de exames junto ao paciente, mas revelados pelos benfeitores espirituais que o assistiam, dotado que era dos mais qualificados tipos de mediunidade. No campo das variadas ciências humanas, muitos alunos do colégio que mantinha e dirigia em sua cidade, Sacramento, passaram a ser novos agentes
da difusão da educação e do saber em muitos pontos do Brasil. Médium de excepcionais faculdades, Eurípides repetia a Jesus, curando corpo e alma movido por irresistível compulsão de amor e de caridade. Nesta singela homenagem ao apóstolo da caridade, o sacramentano Eurípides Barçanufo, cumpre-nos destacar que a sua caridade não se restringia à ação do seu corpo físico, mas também a do espírito que, desdobrado, fenômeno que se lhe tornou comum em sublimados expedientes de atendimento espiritualmente assistido, direto aos pacientes, muitas vezes curava doentes desenganados pela medicina dos homens. Eurípides Barçanufo seguiu incondicionalmente os ensinamentos de Jesus até o último instante de sua vida terrestre, que se esvaiu por ocasião de pavorosa epidemia de gripe que assolou o mundo em 1918, ceifando vidas, espalhando lágrimas e aflições. Ceifava tantas vidas preciosas, também ele teve a sua transferência para o plano espiritual, entristecendo a sua amada Sacramento, a 1º de novembro de 1918, após apenas 38 anos de profícua existência material, de uma vida repleta de sublimes realizações. No plano maior, ele continua estendendo a sua caridade e a sua luz aos irmãos que se demoram nas faixas do sofrimento e das aflições. Meus ouvintes, quase toda a população da terra ora, isto é, faz preces, ora pedindo, ora agradecendo, ora louvando, mas nem todos sabem orar. Não sabem o que é a prece, como se opera a sintonia entre peticionário e entidade espiritual a qual se pede ou agradece por alguma coisa. Não sabem o que a prece produz como resultado de um empenho pessoal, que deverá ser sempre carregado de grande emoção, denunciando, lá do recôndito da alma, a indispensável sinceridade. A prece, Mara, é infalível, ou devemos dizer aos nossos ouvintes que ela pode falhar e não ser atendida. A prece, Eurípides, verdadeiramente saída de um coração puro, ainda que momentaneamente, produz o resultado desejado pelo peticionário, mas a fé deve ser sempre o elemento básico para que haja eficácia, porque a fé é a certeza, a convicção de que alguém está nos ouvindo misericordiosamente, atento ao nosso pedido, e isto nos liga a Ele. A prece deve ser simples, nada de rebusques, nada de palavras difíceis. Devemos ter em conta, Mara Rita, que a prece é como um diálogo que mantemos com alguém, conhecido ou não, a quem solicitamos alguma coisa. É tão simples. Se eu me dirigir a você e pedir que me faça um favor, que me ajude a resolver um problema aflitivo, por exemplo, eu estou lhe dirigindo uma prece ou uma oração, como queira. E se eu for atendido e voltar a você para agradecer, estarei novamente proferindo uma prece. E poderia ainda, na mesma oportunidade ou em outra qualquer, dirigir-me outra oração, como a de enaltecer-lhe as qualidades de pessoa caridosa, porque me atendeu. Veja quanta beleza e simplicidade. Pois é,
Mas se você me pede dinheiro e eu, em lugar de lhe emprestar ou dar-lhe o dinheiro, eu oferecer-lhe um trabalho pelo qual você passará a receber mensalmente, por exemplo, alguma quantia em dinheiro, a sua prece estaria assim, mesmo sendo atendida? Perfeitamente, Mara. E é assim que Deus age conosco quando lhe pedimos alguma coisa. Muitas vezes nós pedimos saúde e Deus nos mantém doentes por mais algum tempo até que aprendamos que aquela doença é exatamente o remédio de que precisamos para evitarmos extravagâncias maiores de comida ou de bebida, para nos tornarmos efetivamente curados. Que maravilha, hein, Eurípides? Então, se alguém pede uma casa, Deus poderia dar-lhe um emprego para que consiga o dinheiro necessário para comprá-la? É justamente assim. Porque tudo na natureza, e em razão da sabedoria e da justiça divinas, custa a despesa de alguma energia. Damos uma coisa em troca de outra. Vamos continuar com o tema, mas agora o nosso momento musical para reflexão, com o coral Tia Nina, Pai Nosso. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Como perdoamos quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. que assim seja, Que assim seja, que assim seja. que assim seja. Falamos da oração como um pedido, uma louvação ou um agradecimento, em palavras que devem ser simples e de acordo com o recurso verbal de quem a faça. Então, Mara Rita, porque Jesus teve que ensinar o Pai Nosso, essa beleza de oração que, de maneira concisa, ao mesmo tempo pede, louva e agradece. Eurípides, naquela época, isto é, quando Jesus transitou em corpo e alma por entre nós, e queiram concordar comigo quando digo nós, é que somos espíritos milenares reencarnados, e naquela época já estávamos por aqui. Quem sabe lá mesmo, entre os inimigos de Jesus. Os homens eram rudes e, ouvindo Jesus falar de oração, de súplicas ao Pai Celestial, os que estavam à sua volta, em especial a sogra de Pedro, lhe pediram que ensinasse a orar. E que linda oração!
Foi por isso que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ao encerrar a fieira de capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, fez questão de repetir esse modelo, mas não como um formulário a ser decorado e depois pronunciado só pelos lábios, mas pelo coração. Vamos aprender um pouco sobre o que o ato de proferirmos uma prece envolve. Sabemos que o que nos liga aos recursos da lei da natureza, isto é, da lei de Deus, é o psiquismo humano. Jesus, que apontou o caminho perfeito da vida do homem, não só nos ensinou a orar, mas provou o poder da prece. O ato de orar deve ser uma expressão tão natural na vida humana como o de respirar. E até é bom que consideremos que ambos têm uma mútua relação íntima. É verdade. Na respiração, o indivíduo abre seus pulmões ao influxo do ar universal, e na prece, ele abre sua alma ao influxo da consciência também universal. Da mesma forma que o ar purifica a corrente vital do sangue nas veias, nutrindo, fortificando e curando o corpo, também o influxo do Espírito Divino, da suprema consciência universal, purifica a vida da alma, nutre, fortifica e cura a mente, tornando assim o ar que respiramos um alimento puro e que seus efeitos sobre o corpo e o espírito sejam mais profundos e duráveis. Devemos ser como Jesus. A ideia de união e comunhão com Deus era tão natural para ele como a de uma criança que se amamenta no seio de sua mãe, ou de uma laranja que, para viver, depende estar ligada à planta em que nasceu. A programação que você gosta de ouvir está aqui. Imperador, a rádio que todo mundo ouve. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, abre o capítulo denominado Coletânea de Preces, tecendo considerações indispensáveis sobre o que é a prece, como proferi-la, o que advém do exercício da oração e etc., dizendo que os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um, segundo as vossas convicções, e o modo que mais vos toca.
Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração, disse ele. O Espírito não prescreve nenhuma fórmula absoluta de preces, quando as dão é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem irmãos nossos que não creem ter realmente orado e que seus pensamentos não foram formulados. A coletânea de preces contida no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos Espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, pouco importando a forma, mas o pensamento que lhes dá fundamento. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem, ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Ou explicando melhor, as leis da natureza, que são as leis divinas, oferecem seus recursos na conformidade da natureza do psiquismo que lhes provocam, o que quer dizer a natureza do pensamento do peticionário. Não é preciso considerar a coletânea de preces de que falamos como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que os Espíritos nos ofereceram, justamente com a finalidade de adequá-las às nossas necessidades, emprestando-lhes as modificações que as circunstâncias requerem. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e para com o próximo, e onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não faz qualquer imposição, nem censura nenhuma delas. Se chamam preces, certamente falam com Deus. Deus é infinitamente grande, como diz Allan Kardec, para rejeitar a voz que o implora ou que canta seus louvores, ou porque o faz de um modo e não de outro. Todo aquele que lançasse a reprovação contra as preces que não estão no seu formulário provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula significa emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é a de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem em linguagem estrangeira, e que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são, frequentemente, sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara. Além disso, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxuosos títulos que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra numa palavra. Deve fazer refletir. Só com esta condição a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vejam também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêem-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente.
As preces reunidas na coletânea de O Evangelho segundo o Espiritismo estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais para os doentes e os obsediados. O apóstolo Paulo afirmou a necessidade de que o homem compreenda a retidão da Epístola aos Hebreus no seu capítulo 11, versículo 6, onde ele diz: aquele que se dirige a Deus deve crer que ele existe e que é o recompensador daquele que o procura diligentemente. Isto está de acordo com o que disse Jesus: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Devendo ser aqui acrescentada a condição de merecedor como senha infalível no momento de bater e de buscar. Sendo a fé uma das principais condições, a limpeza de coração e a autodoação é causa do bem incondicional, que devem ser o outro fator igualmente importante. Segundo está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11, ao ensinar-nos sobre nossa relação com Deus, Jesus fez a comparação com o modo de agir de um pai terrestre, dizendo: se vós, que sois maus, sabeis como haveis de dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu há de dar presentes aos que lhes pedem. Esta afirmação definida a respeito da prece é precedida de outra, também definida a respeito da resposta e da certeza de que esta virá exatamente como desejada e pedida. Ou quem haveria de vós, se seu filho pedir pão, dar-lhe uma pedra? Ou se pedir peixe, dar-lhe uma serpente? Com certeza, a afirmação é que o pedido de peixe trará peixe, de modo que a resposta será conforme o pedido feito na prece e de modo algum pode ser diferente, porquanto a relação entre a prece e a respectiva resposta é tão definida e científica como a que há entre a semente e a fruta que nasce de sua plantação. Nestas palavras, Jesus diz que a verdadeira relação entre Deus e os homens é a de pai para filho. Sementeira Cristã apresenta agora em nossa dimensão. A apresentação é do nosso querido companheiro Vicente Benatti. Ouvintes, bom dia. O Centro Espírita Dona Nina promove palestra hoje a cargo do Dr. Rodolfo Moraes, presidente da Associação Médica Espírita de Franca. A palestra será às 19 horas e todos já sabem, mas repetimos o endereço do Centro Espírita Dona Nina. Rua Deuclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Ouvintes, vamos falar em livros porque é bom porque vocês se lembrem também da biblioteca do Idefran. Com mais de 6 mil livros à disposição de quem reside em Franca, os livros são emprestados até por 30 dias, sem qualquer custo. Não se paga nem para fazer a inscrição. Biblioteca do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. Fumo e jogo, se não nos convém, reunamos-nos para vencê-los. Franca conta com um caminho seguro a conduzir fumantes e jogadores à superação da grave viciação que os acomete. Livrar-se de vícios que nos escravizam jamais resultará de imposições vindas de fora, mas de decisão própria daqueles que, movidos pela certeza dos prejuízos que lhes são causados à saúde física e moral, deixam-se impressionar pelos valores efetivos, em lugar das restrições que eles impõem. Fale com o Célio Bassanufo pelo telefone 9090-3017-8820. Esse prefixo 9090 significa que a ligação é a cobrar. Então, por que não ligarmos?
Comunicamos a todos os dirigentes de instituições assistenciais, independentemente da religião que professem, desde que pautem suas atividades pelos princípios do Evangelho de Jesus, que aqui, no programa Sementeira Cristã, há sempre um espaçozinho para a divulgação de suas campanhas e seus comunicados importantes. Passem suas notas sucintas pelo e-mail idefran@idefran.com.br ou por carta, enviada ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400-690, Franca, São Paulo, ou faça-o pessoalmente, dando-nos a alegria da sua presença. E pedimos a atenção dos interessados para esta nota. O Festival de Música Espírita para Franca e Região, o pré-FECEF, acontecerá no dia 27 de julho. As inscrições de música já estão abertas. Os organizadores estão aguardando que você também faça a inscrição de sua música. Para mais detalhes, consulte o site do Instituto Arte e Vida. O quarteto de cordas, formada por Cláudio Cruz, violino, Adrian Petruccio, violino, Horácio Schaffer, viola, e Roberto Ring, violoncelo, se apresentou no último dia 30 de abril no Teatro Judas Iscariote. Repertório com música de Villa-Lobos, Schubert, Beethoven, o projeto instrumental clássico do Estado de São Paulo abriu em Franca a primeira temporada. O interesse foi tão grande que o público, ao trocar os seus ingressos, se atropelou um pouco na hora da entrada. Teve que se acomodar no chão ou ficar de pé para acompanhar a bela apresentação. O quarteto ainda se apresentou dia 1/5 em Barretos, dia 2/5 em Sertãozinho, dia 3/5 em Bebedouro e dia 4/5 em Cravinhos. O domingo é marcado pelo passeio à Restinga. Centenas de pessoas fazem caminhada até o vizinho município. Na entrada do trevo que dá acesso ao Distrito Industrial e saída para o Shopping Center, participantes de todas as idades estão no evento deste domingo. O professor Pedro Murilo Fuentes, eminente educador, teve a iniciativa e constitui hoje uma grande conquista das atividades de Franca e região. O segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães. Se o hábito é uma segunda natureza, a natureza tem na figura da mãe a construtora da vida e a continuidade da espécie humana na Terra. Pelo seu modo de ser, o lar, através das mães, ali tem o seu verdadeiro aconchego. E mesmo que fosse o instinto materno, a casa é o lugar onde se preside a formação da família. Em relações interpessoais, na formação do grupo, todos os dias um elemento de crescimento socioeconômico e espiritual de toda a humanidade. A família sofre o impacto da sociedade e o lar é o alicerce de formação do sentimento e a evolução de todos os seres humanos. Tenham todos um bom dia e até a nossa próxima edição. Muito obrigado. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagens do espírito de Manuel Soares, dirigida aos seus familiares queridos, na qual enfatiza sua experiência espiritual como necessária e justa, segundo os desígnios divinos, e pede aos seus que também se pautem pelos princípios norteadores do espírito, no rumo da evolução, ao tempo em que roga paz e serenidade a todos. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu filho, Deus te abençoe, enchendo-te de paz o coração, e que Jesus, ouvindo as minhas preces, na sua infinita bondade e misericórdia, conceda à minha boa Augusta e a todos os filhinhos do meu coração e do meu espírito
as bênçãos do seu desvelado amor. Sinto-me feliz, meu Labiano, e peço a Deus por ti. Não posso escrever-lhes muito hoje. Faço-o apenas no propósito de levar-lhes a todos, mais uma vez, a certeza de minha sobrevivência, fortificando na alma dos meus queridos as convicções espíritas pelas quais vale a pena sacrificarmos todos os prazeres da terra. Graças à misericórdia divina, sinto-me cercado de elementos aptos a me proporcionar todas as possibilidades de progresso do meu espírito, sequioso de evolução. O nosso grande Eurípides foi a luz dos meus derradeiros momentos aí na terra. E como acontecia aí no mundo, é na profunda caridade do seu coração generoso e amigo que repousa o pensamento, e saturado de preocupações com a família que tanto necessitava de minha presença, por mais algum tempo aí no planeta. A sua amizade protetora enche-me o coração de uma santificada alegria. E é assim, meu filho, que tenho conseguido serenidade para reorganizar as minhas energias psíquicas. Unam-se, meus filhos, e procurem levar avante as experiências, muitas vezes difíceis, da vida terrestre. Sejam unidos, representando o sustentáculo de nossa augusta querida. Não julgueis que desencarnei prematuramente. De qualquer forma, meus queridos, eu teria de realizar em janeiro a grande partida. A minha ida ao Rio Grande não foi senão uma circunstância para que as provações se cumprissem. Calma e coragem. Conservem os nossos hábitos de fraternidade e família. Se possível, continuem com os meus trabalhos de gabinete e não se aflijam com o dia de amanhã. Deus nos ajudará, meus filhos. Tenho manifestado meu pensamento entre todos os nossos amigos daí. Através do Xavier, eu envio a todos os queridos confrades e companheiros o meu abraço fraterno. Que prossigam todos no mesmo propósito de servir a Jesus, no ideal da caridade. Seja ainda o coração e o exemplo de Eurípides o símbolo para todos nós. Que a Augusta não chore e tenha coragem. Confiemos na bondade de Jesus. A ela todo o meu coração saudoso e minha amorosa bênção de todos os meninos. Deus te abençoe, meu Labieno, e te conceda a paz. Teu pai e companheiro de luta, Manuel Soares. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clubes são muito menores como consequência da pressão no momento da compra, junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, oferece opções aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como também pode adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idifran
ou, se você desejar, ser entregues no local que indicar mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282 ou ainda dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. O programa Sementeira Cristã apresenta a seguir pergunta e resposta. Vamos ouvir a resposta à pergunta da nossa assídua ouvinte Célia Regina Biziac, de Ituverava. Você perguntou, cara Célia Regina, em casa de embalsamamento do corpo, como fica o espírito desencarnado? Vamos ouvir a resposta em gravação preparada pelo nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Querida ouvinte Célia Regina, acredito que sua pergunta tenha sido formulada em razão das recentes notícias de que o governo da Venezuela pretendia embalsamar o corpo do ex-presidente Hugo Chávez, morto no dia 5 de março último, assim como o de outras lideranças políticas. Digo isso por não ser tão comum assim a prática de se embalsamar corpos humanos para preservação, ficando tal medida restrita aos casos de velórios prolongados ou quando o corpo precisa ser transportado de avião em viagens nacionais e internacionais. Outra finalidade seria de servir como objeto de estudo em faculdades de ciências da saúde. Pois bem, nos casos em que o embalsamamento for necessário, pergunta você, como fica a situação do espírito? Diz Emmanuel, mentor de Chico Xavier, na pergunta de número 151 do livro O Consolador, aqui aproveitada por analogia, ao tratar do assunto cremação, que ao se utilizar desse processo, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando, ou seja, adiando por mais horas o ato da destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Portanto, à luz da doutrina, entendo que o mesmo comportamento deve ser observado nos casos de embalsamamento, já que o processo envolve o manuseio e tratamento do corpo em vários procedimentos técnicos, como incisão, injeção de líquido, drenagem, necromaquiagem, restauração facial, entre muitos outros. Isto para se evitar sensações dolorosas à alma desencarnada, tendo em vista que, quase sempre, a criatura não se encontra devidamente preparada para o retorno à vida espiritual, mantendo sua mente vinculada não só ao corpo que lhe serviu de abrigo, bem como às coisas materiais que já não lhe servem mais. Assim, depois de estudar o assunto para lhe responder, sou da opinião de que a família só deve fazer conjecturas a respeito
se tiver certeza de que esse era o desejo do morto, assim como de que ele detinha conhecimentos espirituais para enfrentar tal procedimento. Isso sem falar no mais importante, que deve ser sempre os benefícios que tal medida trará, sobretudo para o próximo. No caso do ex-presidente da Venezuela, embora não tenha notícia do desfecho que o assunto tomou, acredito que o embalsamamento não tenha se verificado, pois para tal, há necessidade de que o processo se inicie, no máximo 2 horas após a constatação do óbito, conforme afirmam os especialistas no assunto, prazo não observado pelos interessados. Finalizo dizendo que comportamento diferente só no caso da criatura desencarnada ter alcançado alto grau de desenvolvimento espiritual, o que, convenhamos, não é o caso da grande maioria das pessoas. Que todos os que me ouvem nesta bela manhã de domingo possam ter um início de semana de muita saúde e muita paz. Início de semana. Perguntas para esta sessão devem ser enviadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Um simples raio de cólera costuma perturbar ou destruir longos e pacientes sementeiras de amor. Com esta observação do espírito mariano José Pereira da Fonseca, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembre-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br a qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Mara Rita e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Gentil Filho. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.